Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, atenção. Tá vendo esse kit maravilhoso com o irresistível perfume Florata delicioso, mais o creme hidratante corporal que você está mostrando? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o fim. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sempre confiei cegamente no meu marido. Sabia que ele não seria capaz de me enganar. Mas tinha uma confiança nele assim, que eu acho que raras mulheres têm em homem. Só que eu não gostei nem um pouco quando ele veio me contar aquilo. Já senti que ele estava sendo meio esquisitão, como se quisesse me dizer alguma coisa, mas estivesse sem coragem. Até que começou. Paula, eu preciso te contar uma coisa, mas... Olha, já vou te avisando, eu não fiz nada. Não tenho culpa nenhuma. Que conversa é essa, Odisseu? Tá me assustando. Andou aprontando alguma coisa? Aí é que tá, eu não fiz nada, juro pra você. Aliás, nem sei quem é essa criatura que anda me ligando, mandando mensagem. Como assim, te ligando, mandando mensagem? Do jeito que eu tô te falando. Ele pegou o celular, começou a mexer e depois me passou. Dá uma olhada aí. Lê o que tá escrito. Eu peguei o aparelho da mão dele e quase tive um troço quando li aquelas palavras. Ai, Disseu, toda vez que eu te vejo, eu tremo dos pés à cabeça. Adoro quando você sai aí no quintal sem camisa. Eu olhei para a cara dele, depois de ler aquilo, o corpo todo tremendo. Que palhaçada é essa? Quem foi que te mandou isso? Aí que tá, não sei. E tem mais. Dá uma olhada aí, não é só essa não. Olha, devia ter umas 10 ou 12 mensagens, e todas naquela linha. A mulher, fosse quem fosse, se dizia apaixonada pelo meu marido. Até de mim ela falava. Numa certa... que não sabia. Até isso, a desgraçada escreveu. Que não sabia o que é que ele, meu marido, tinha visto em mim. Chegou a me chamar de magrela. Olha, eu fiquei tão fula. E mesmo sem saber se ele tinha culpa de algo, comecei a discutir com ele porque, sabe, eu fiquei tão descontrolada. Apesar de confiar no meu marido, eu sempre fui ciumenta, reconheço. E aquelas mensagens ali me tiraram do prumo. Naturalmente que devia ser alguém que morava perto. Porque falou que adorava vê-lo saindo lá fora do quintal, sem camisa. Olha, esse homem escutou tanto de mim. Enquanto eu falava, ele só ficava me olhando em silêncio. Depois repetiu que não tinha culpa de nada, que não sabia quem era a criatura, que não tinha feito nada de errado, que nem sabia quem era. Estava mandando aquelas coisas para ele ali. Eu, naturalmente, liguei para aquele número. Só que enquanto eu ligava, ele ficou repetindo. Não adianta, Paulo. Eu já liguei um monte. A pessoa não atende. Ah, quer dizer então que você ligou para ela? Ficou curioso para saber quem é a tua admiradora secreta? Não é isso, mulher. Eu só queria pedir que ela parasse de mandar coisa para mim, até porque não quero confusão com você. Aliás, você acha que se estivesse fazendo alguma coisa de errado, eu ia te falar alguma coisa? Bom, nesse ponto, ele tinha razão. O fato é que liguei um monte para aquele bendito número e nada. Liguei até do meu celular, mas a pessoa realmente não atendia. Quer dizer, não me atendeu. Mas começou a mandar mensagens também. Depois que eu liguei do meu número. E para falar do meu marido. Ela fica enchendo a minha cabeça de bobagem.
A infeliz, fosse quem fosse, devia mesmo morar ali perto, saber da nossa rotina, dos nossos horários. Devia saber que eu saía para trabalhar antes do meu marido, porque me mandou aquela mensagem. Amanhã, quando você sair para trabalhar, eu vou aí na tua casa tomar um café com o Dirceu. Olha, ninguém queria imaginar o estado de nervos em que eu fiquei. E o pior é que eu acabava descontando tudo no meu marido. Eu sabia que ele estava sendo sincero quando dizia que não sabia quem era fulana. Só que mesmo assim, pelo fato de ser muito ciumenta, eu acabava discutindo com ele. E essa infeliz me mandou tanta mensagem que eu juro, cheguei a cogitar dar parte na polícia, para ver se conseguiam descobrir quem era essa criatura que, repito, começou a me tirar a paz. Até ligar, ela chegou a ligar para mim. E pensa na minha raiva quando escutei aquela voz. Quer apostar que eu ainda vou tomar o Dirceu de você? Hein, magrela? Eu sinceramente não sei o que um homem bonito e gostoso como ele viu numa mulherzinha tão sem graça como você. Quem está falando? Fala pelo menos o teu nome. Aliás, vem conversar comigo aqui no portão. Vem, quero ver se você tem coragem. Alô? Alô? Ela sorriu e desligou o telefone na minha cara. Olha, ninguém queria imaginar como essa pessoa tirou o sossego da minha vida. Eu passei a brigar direto com o Dirceu. Repito, não queria nem saber se ele conhecia a mulher, se sabia quem era. Eu acabava descontando tudo nele. Sei lá, na minha cabeça, ele devia estar me escondendo alguma coisa. Aliás, até o seu primo já estava sabendo desse episódio. A tia do Dirceu morava ali na nossa rua. E volta e meia os dois ficavam ali na frente conversando. E um dia, ele chegou bem numa hora que a gente estava brigando. E eu acabei contando para ele o que estava rolando ali em casa. Ele achou graça. Começou a rir também. Aliás, foi justamente nessa época que esse primo do meu marido começou a se aproximar um pouco mais de mim. Um domingo, por exemplo, lembro que eu tinha discutido com o Dirceu, aquela mulher tinha ligado para ele, mandado mensagem, e eu vi no seu celular. A gente brigou justamente porque ele não me contou nada. E eu tinha pedido para ele ser sincero comigo, para ele me mostrar sempre que aquela sem vergonha ligasse para ele ou mandasse mensagem. E ele ficou quietinho. Eu peguei o telefone, vi as mensagens e aí não deu outra, né? Acabamos discutindo feio. Ele saiu para a rua e dali a 5 minutos o Fernando apareceu. Perguntou do meu marido, falei que ele tinha acabado de sair e ele naturalmente notou que eu não estava bem, estava nervosa. Nossa, aconteceu alguma coisa, Paulo? Você está tão, sei lá, tão triste. O de sempre, né? A gente brigou de novo, eu e o Dirceu. Ele acabou entrando. Preparei um café e ficamos ali conversando. Eu já conheci o Fernando desde que eu e o Dirceu começamos a ficar juntos. Na época em que éramos só namorados, por exemplo, ele vivia saindo com a gente. Eu e o Dirceu, ele e a namorada. Era tão divertido. Sabe, os quatro, a gente se dava tão bem. Só que não sei, nesse dia, eu senti que ele estava esquisito, me olhando assim, como se tivesse alguma coisa para me falar. Era um olhar, não sabia definir. Parece que ele tinha alguma coisa que não estava com coragem de dizer. E eu, naturalmente, percebi. E pensei no quê? Pensei logo no meu marido e naquela umazinha que andava mandando mensagem para ela. Quem sabe ele soubesse de alguma coisa. Olha, eu confesso que até fiquei meio sem jeito,
Quando ele me olhou e falou aquilo. Puxa vida, Paula. Será que o Dirceu está aprontando mesmo alguma coisa? Olha, eu acho que não. Só que eu não sei, né? Ele não seria capaz. Só que, sei lá, tem hora que eu penso. Só que não. Acho que o Dirceu jamais seria capaz de me trair. Será? Mas por que então que essa mulher não para de incomodar? Imagine. O cara tem que ser muito bobo mesmo para arranjar sarna para se coçar na rua. Tendo uma esposa assim como você dentro de casa, né? Desculpa a sinceridade, Paula, mas você é a mulher que todo homem sonha, sabia? Olha, eu não sabia era onde enfiar a minha cara quando ele falou aquilo. Foi uma coisa tão surpreendente. Eu fiquei tão sem graça. Acho até que corei. Senti meu rosto pegando fogo. Ele notou o meu embaraço, só que não se deu por achado. Estou falando sério. Eu, por exemplo, se eu tivesse uma mulher como você, jamais procuraria outra na rua. Mas nunca. Sabe, sei lá, eu não gostei do que ele falou. Mas não gostei mesmo. Tá certo que toda mulher gosta de ser elogiada e tal, mas depende da situação. Eu não gostei primeiro porque ele estava praticamente acusando o meu marido de estar fazendo alguma coisa de errado. E depois por conta do que ele falou e do modo como olhava para mim. Sei lá, eu interpretei aquilo como falta de respeito. Vamos convir. Eu era mulher do primo dele. Nunca tinha lhe dado nenhum tipo de abertura para ele vir e falar aquele tipo de coisa. Onde já se viu? Falar para esposa do teu primo que você é um sonho de mulher? Inclusive cheguei a dizer: olha, Fernando, eu tenho umas coisas para fazer ali no quarto, mas você pode ficar esperando o Dirceu aqui, numa boa, tá bom? Ele não vai demorar. Pro meu alívio, ele se deu conta e falou que voltava numa outra hora. Só que mesmo quando o acompanhei até a porta, ele olhou para mim e sorriu daquele jeito malicioso. Olha, eu fiquei tão pensativa, pensando na atitude desse cara. Será que era impressão minha? Ou ele estava dando em cima de mim? Imagine, falar aquele tipo de coisa e na ausência do meu marido. Olha, eu até pensei em comentar com o Dirceu depois, mas estava tão brava com ele que no fim acabei deixando para lá, até porque não tinha nada a ver. O detalhe foi que depois que o Fernando foi embora, olha, se demorou 5 minutos, foi muito, e já recebi uma mensagem daquela infame. Vou contar tudo pro Dirceu, que você fica aproveitando a ausência dele para receber o primo dele aí na tua casa. A mulher ainda era debochada, sabe? Ainda tinha isso. Além da petulância de me escrever aquelas coisas, ela ainda era debochada. Chegou a dizer: que vocês andaram fazendo aí até agora, hein, sua danadinha? Mas era muito debochada. Era muito descarada. Fosse ela quem fosse. Aliás, nessas alturas, eu já não tinha mais dúvida de que a infeliz devia morar ali na nossa rua. Aliás, devia morar bem pertinho da nossa casa. Quem sabe até do lado. Devia ter visto da janela o Fernando saindo. Na verdade, ela devia ficar cuidando da minha casa 24 horas por dia. Só isso para explicar. Eu não conhecia toda a vizinhança, mas só podia ser alguma desocupada. Olha, isso acabou me deixando meio paranoica. Porque podia ser tanta gente. O fato é que essa confusão toda começou a se refletir no nosso casamento. Em vez da gente se unir um pouco mais, tentar descobrir de qualquer modo quem era essa maldita mulher, não. A gente fez o contrário. Na verdade,
responsabilidade quase total era minha, porque eu me descontrolava e começava a discutir. De modo que a gente começou a se desentender a cada dia mais. E o engraçado é que o primo dele parece que adivinhava quando a gente brigava, porque volta e meia aparecia ali em casa e quase sempre eu estava sozinha. Desde aquela primeira vez, quando ele me falou aquelas coisas, confesso que comecei a ficar cismada com ele. Sei lá, ele parecia estar dando em cima de mim. Um dia, inclusive, chegou a fazer aquele convite. Você não quer sair um pouco, Paula, conversar? Tirar um pouco essa história dessa mulher da cabeça? A gente podia ir no parque. O que você acha? No parque? Que ideia é essa, Fernando? Ué, por que não? Assim, pelo menos, você relaxa um pouco, né? Para de esquentar a cabeça com esse rolo aí do Dirceu. Olha, teve uma hora que, juro, eu cheguei a pensar que ele estivesse apenas querendo me dar uma força. Eu não sei o que me deu. Acabei topando. Que mal que podia haver? Não ia fazer nada de errado. Para ser sincera, estava tão fula da vida com o Dirceu que nem pensei nele. Fomos ao parque, escolhemos uma mesa ali na lanchonete. Acabei aceitando um copo de cerveja e ficamos ali conversando. Não sei, mas eu comecei a prestar atenção no que o Fernando falava e comecei a ficar tão desconfiada dele. Aliás, se aceitei aquele convite foi também por isso. Não sei, mas ele dizia umas coisas que era como se ele soubesse de algo. Ele não chegava a afirmar nada, sim, mas ficava dando indiretas, botando em dúvida a fidelidade do meu marido. Pelas tantas, chegou a vir com aquela conversa. Posso te fazer uma pergunta, Paulo? Eu sei que você nunca traiu o Dirceu, mas se você descobrisse que ele pisou na bola contigo, você teria coragem de dar o troco? Dar o troco? Claro que não, Fernando. Mas por acaso descobrir alguma coisa, eu me separo dele, na mesma hora. Imagine, nunca que eu vou aceitar uma traição numa boa. Mas por que você está fazendo esse tipo de pergunta? Você por acaso está sabendo de alguma coisa? Não, claro que não. Mas com tudo isso que anda acontecendo, né? Olha, Paulo, não quero tacar mais lenha na fogueira. Mas essa mulher não deve estar fazendo tudo isso de graça. Veja, não estou aqui dizendo, afirmando que o Dirceu tem alguma coisa com ela, mas sei lá, né? Vai saber. Deus do céu. Eu fiquei com a minha cabeça pior do que eu já estava quando ele começou a falar aquelas coisas. E se não bastasse toda aquela conversa, ele ainda ficou me olhando daquele jeito esquisito, juro. Até pensei que ele fosse se oferecer para me ajudar a dar o troco no Dirceu. Era só isso que faltava. Graças a Deus ficou nisso. Até porque eu pedi para irmos embora. Não estava gostando do rumo daquela conversa. E pensando bem, nem devia ter ido àquela lanchonete com ele. O fato é que, como já disse, bem nesse momento delicado, quando eu e o Dirceu estávamos atravessando aquelas agruras ali no nosso casamento, o Fernando começou a se aproximar da nossa casa, e principalmente de mim. Porque, repito, eu comecei a perceber que em 90% das vezes que ele chegava em casa, eu estava sozinha. Até que depois de um certo tempo, para mim ficou muito claro, se é que já não estava, que ele estava se aproveitando daquela situação envolvendo aquela mulher para se aproximar ainda mais de mim, tentar me jogar contra o meu marido. Eu senti isso. Até que um dia ele falou claramente,
com todas as letras. Apareceu como sempre, num momento em que o Dirceu não estava em casa. Eu até falei que meu marido tinha acabado de sair, mas ele falou que não estava ali pelo Dirceu, e sim para conversar comigo. Olha, eu nunca na minha vida imaginei que ele tivesse coragem para me falar aquilo. Primeiro, pediu que eu não comentasse nada com meu marido. E depois acrescentou: olha, eu estou precisando, faz muito tempo, de dizer uma coisa, Paulo. Eu acho que se eu não te falar, eu vou acabar ficando louco. Nossa, disse eu, é tão sério assim? Mais do que você imagina, Paula. O que você faria se eu confessasse que estou apaixonado por você? Não consigo te tirar da cabeça. Olha, eu fiquei sem palavras. Na verdade, fiquei sem reação. Apesar de tudo, e de já estar bem desconfiada, juro que não esperava que ele tivesse coragem de dizer aquilo. Fiquei muda. E diante do meu silêncio, ele começou a falar daquela infeliz, daquela mulher. E mais do que falar dela, começou a acusar meu marido de ter um caso com a infeliz. E repetir aquilo que ele já tinha dito. Olha, se eu tivesse no lugar do teu marido, mas nunca que eu ia dar confiança para outra na rua. Nunca. Ia te respeitar acima de tudo, sabe? Porque, pelo menos na minha opinião, amor é respeito também. Sabe, ele começou a falar como se estivesse acusando meu marido. Eu achei aquela conversa, naquela altura do campeonato, tão boba, tão sem sentido. Tanto que nem dei muita corda. No que ele começou com aquela conversa, eu pedi que ele fosse embora. Acho até que ele se arrependeu, porque ficou com uma cara. Acho que ele deve ter pensado que que eu iria ter alguma coisa com ele, por causa do ciúme que eu estava sentindo do meu marido. Pelo jeito, ele não devia me conhecer. Mesmo que pegasse o Dirceu me traindo, jamais seria capaz de ficar com outro homem só para dar o troco. Ainda menos com o primo dele, imagine. Ele saiu pela porta, com aquela cara de Madalena arrependida, e ainda voltou a pedir que eu não comentasse nada com meu marido. Claro que eu não ia comentar. Imagine, já andava brigando um monte com ele, por conta daquela infeliz, que na verdade eu nem sabia quem era. Não ia jamais arranjar mais motivo ainda para a gente discutir. O problema é que eu jamais, juro, poderia imaginar que esse caso tomasse aquele rumo. Para começar, pelas tantas, a tal mulher, sabe, que vivia mandando mensagem para o meu marido, dizendo que ele era gostoso, e mandando mensagem para mim, inclusive ligando para mim, parou. Simplesmente parou. Para mim, pelo menos, ela nunca mais mandou nada. E o Dirceu jurou de pé junto que para ele também não tinha ligado, nem mandado mensagem. Bom, até aí tudo bem, né? Só que um dia, para minha surpresa, ela me ligou. Naquelas alturas, já devia fazer 2 meses que ela não mandava nada, pelo menos para mim, até que ligou. Só que não ligou daquele número, mas de um telefone público. No que atendi, ela já foi falando: oi, Paula, sou eu. Lembra de mim? Olha, não fala nada, tá? Só me escuta, por favor. Em primeiro lugar, eu queria te pedir desculpa por ter me prestado a fazer isso. Eu sei que eu devo ter prejudicado o teu casamento, mas eu quero que você saiba que eu nunca tive nada com o teu marido, viu? Juro pra você. E também nunca quis ter. Tudo que eu fiz, espero que você me perdoe.
tudo que eu fiz foi a pedido de uma pessoa que você deve conhecer muito bem. Eu devo conhecer. Como assim? Que pessoa? O Fernando. Não sei se você sabe, mas o Fernando é apaixonado por você. Foi ele que me pediu para fazer tudo que eu fiz. Ele queria que você brigasse com o teu marido, que se separasse dele, para o caminho ficar livre. Você entende? Ele fez isso. Eu não acredito. Olha, eu não acredito. Não é possível. Fez. Eu estou muito arrependida por ter embarcado nessa história, viu? Por isso estou te ligando para pedir desculpa. Por favor, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Só Deus sabe como me senti depois que desliguei aquele telefone. Meu Deus, como que uma pessoa pode chegar num tal ponto? Que ele queria alguma coisa comigo, eu acabei entendendo. No final, ele mesmo se declarou. Mas jamais poderia imaginar que ele fosse capaz de praticamente arruinar com o meu casamento para ter uma chance comigo. Uma chance que, na verdade, ele não teria, mesmo que eu me separasse do Disseu. Ainda bem que continuamos juntos. Não deixamos essa tempestade destruir o nosso casamento. Na verdade, mais mérito dele do que propriamente meu. Porque eu fiquei tão abalada. Eu podia ter ido atrás do Fernando e lhe dado a maior dura. Acho até que poderia denunciá-lo à polícia. Eu não entendo muito disso, mas o que ele fez comigo e com o meu marido, com o nosso casamento, não se faz. Isso é crime. Ele merecia pagar. Até pensei nisso, mas depois achei melhor não. O importante é que tudo acabou bem. Aliás, depois, pensando com os meus botões, eu até agradeci aquela mulher, porque deu para ver que eu tenho um homem fiel de verdade aqui do meu lado. Tanto que desde o começo, desde que recebeu as primeiras mensagens, ele me contou tudo, mostrou para mim, foi sincero, verdadeiro. Qualquer outro poderia ficar quietinho. Até para tirar uma casquinha. Por que não? E reconheço também que, apesar de não desconfiar dele, de confiar nele praticamente o tempo todo, eu me deixei levar pelo estresse que tudo isso causou e acabei sendo injusto com ele. E começando muita discussão que poderia ter sido evitada. Ainda bem que tudo acabou dando certo. Apesar de toda a confusão que deu, tudo isso me mostrou que eu posso confiar cegamente no meu marido. Ele jamais vai fazer nada pelas minhas costas, porque ele me ama de verdade. E olha, eu digo isso de cadeira, viu? Como é bom amar alguém e poder confiar cegamente nessa pessoa. Que bom que acabou tudo assim. Apesar da tempestade, o sol voltou a brilhar na nossa vida. Continuamos sendo um casal. Um casal que se ama e vai continuar se amando para sempre. Apesar dos espíritos maldosos que sempre existem. Parece que tem pessoa que não pode ver você feliz. Mas quer saber? Eu não quero mais saber de nada. Só pedi que ele nunca mais deixasse aquele primo dele se aproximar da nossa casa. Daqui para diante, só quero ser feliz. Ao lado daquele que escolhi para ser meu marido, com a certeza de que posso confiar nele. De que ele realmente se mostrou a pessoa certa para mim. Ele mostrou que, além de poder ter confiança nele, me ama de verdade. Para confirmar aquilo que eu já sabia. Que ele é
o amor que eu sempre esperei, que ele é e para sempre será o homem da minha vida. E na próxima segunda-feira, 25 de abril, 11 horas da manhã, não perca. Eu lembro que, depois do amor, eu falei para ele: escuta, você não acha melhor voltar lá para a sala? Sei lá, eu não quero que fique um clima ruim, né? Se a Dani souber que a gente acabou dormindo junto. Relaxa, Joelma, não dá nada. Aliás, eu preciso te contar uma coisa. Eu e a Dani, a gente também já ficou junto algumas vezes. Sabe quando você ouve uma coisa e não acredita? O que você falou? Você ficou com a Dani. E você me fala isso desse jeito como se fosse uma coisa normal. Como que você quer que eu me sinta? Você acabou de me contar que também já dormiu com a Dani. Ela é minha amiga, minha melhor amiga. Você não sabia? Meu Deus, o que significa isso, afinal? Eu já andava desconfiada, mas... olha, eu fiquei tão feliz quando peguei aquele papel na mão. Porque uma coisa é desconfiar, né? Tá? Outra coisa é ler ali, naquele papel, que você tá grávida. A Dani, que tinha me acompanhado para fazer o exame, também não cabia em si de tanta alegria. Nos abraçamos tão apertado naquela hora. Olha, eu cheguei a chorar de tanta alegria. Até porque engravidar era tudo que eu mais queria naqueles últimos anos. A Dani também tinha engravidado alguns meses atrás. Mas, infelizmente, tinha perdido o bebê assim que entrou no 3º mês. Olha, foi um momento tão triste. E como não seria, meu Deus? Porque, sabe, para uma mulher que de repente ela fica sem chão. Eu acho que a expressão é exatamente essa. A mulher fica sem chão. De repente descobre que está grávida e acaba perdendo o bebê nos primeiros meses, depois de já ter sonhado, imaginado. Foi um momento duro para todo mundo. Mas agora parecia que a alegria iria voltar. Até para que essa história fique assim mais fácil de entender, preciso dizer que a Dani era minha amiga. Trabalhávamos juntas, mas com o tempo acabamos nos envolvendo, digamos assim, de uma outra forma. Sabe, eu sei que para muita gente isso não é uma coisa assim muito natural, mas para outras pessoas é, né? E a gente acabou se gostando de um outro modo e acabamos nos envolvendo. Éramos amigas, mas a partir de uma certa altura a gente mudou de relacionamento. Lembro quando resolvemos alugar aquele apartamento para morar juntas. Meus pais eram de Irati, a família dela também era do interior, de modo que achamos que seria uma boa. Era um apartamento pequeno, de 2 quartos apenas, mas para a gente estava bom. Ficamos ainda mais unidas depois que fomos morar juntas. Até que dali a algum tempo, o Alan, um amigo dela, acabou indo passar um tempo ali com a gente. Os dois eram da mesma cidade, mas ele já morava aqui há alguns anos. Aí se reencontraram, se reaproximaram e, no fim, a Dani veio perguntar se tinha algum problema, se ele viesse passar uns tempos com a gente. Lembro dela falando: é só por uns tempos, Joelma. É que ele tá sem nenhum lugar para ficar, coitado. Nessas alturas, eu já o conhecia. Já tínhamos saído juntos algumas vezes para curtir a noite, nós três. De modo que falei que por mim não tinha problema nenhum. Ele acabou se ajeitando ali na sala, até porque, repito, o AP tinha só 2 quartos. E olha, aos poucos fomos nos acostumando com a presença dele ali com a gente. Claro que perdemos um pouco da nossa liberdade, mas isso era o de menos. No começo, éramos os 3, todos bons amigos, não mais do que isso. Só que com aquele convívio, aos poucos, alguma coisa começou a acontecer. Olha, eu adorava estar perto dele, conversar, assistir filmes com ele. E um dia começamos a conversar e no fim acabou rolando um beijo. Nessas alturas,
já fazia uns 2 meses que ele morava ali com a gente. Era para ter sido temporário, uns dias apenas, mas ele foi ficando, e uma noite, a gente ali assistindo um filme, começamos a conversar, aí começou a mudar a atmosfera e, no fim, trocamos aquele beijo. Na verdade, a gente já vinha se olhando assim, com alguma intensidade, até que não deu outra. Acho até que demorou para ficarmos juntos, porque aquele climazinho de paquera já fazia tempo que andava acontecendo. Mais do que ficarmos nos beijos, acabamos passando a noite juntos. Só que depois, ele me falou uma coisa que me deixou até sem saber o que pensar. A certa altura, eu pedi a ele: escuta, você não acha melhor voltar lá para a sala? Sei lá, não quero que fique um clima ruim aqui. Se a Dani souber que eu e você, a gente dormiu junto. Ele me tranquilizou. Relaxa, Joel. Não dá nada. Aliás, acho que preciso te contar uma coisa. Eu e a Dani, a gente também fica junto algumas vezes. Como é que é? Vocês ficam... E você me falar isso desse jeito? Como se fosse uma coisa normal? Meu Deus, como que você quer que eu me sinta? Você acabou de me contar que também já dormi com a Dani. É minha melhor amiga. Não perca, é na próxima segunda-feira, 25 de abril, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Joelma e Alain, em mais uma edição de A Força do Amor.